Amados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós mais uma vez na TV Caminho Livre para mais uma mensagem. Hoje eu prometo não me demorar muito, eu quero apenas fazer algumas observações e algumas reflexões sobre um texto bíblico que eu acho que é de suma importância para todos nós cristãos. Antes eu quero dizer uma coisa, que eu preciso dizer. O meu celular foi passado, o meu número de celular foi passado inadvertidamente, sem a minha autorização, para alguns adventistas do sétimo dia que estão irados comigo, né? E boa parte desses são santarrões. O que é que eu entendo ser um santarrão? Como é que eu vejo, como é que eu enxergo um santarrão? Qual é a minha percepção de um santarrão? Santarrão é aquela pessoa que preza muito os exercícios religiosos e que, enquanto ela está ali na comunhão dos seus irmãos, no templo, na igreja, elas querem se apresentar como superiores às demais. Elas querem se apresentar como mais santas do que os outros. São pessoas que querem mostrar para os outros que elas são pessoas moralmente ilibadas, né? Pessoas que, do ponto de vista do comportamento, são corretas, pessoas que não é que não têm falhas, mas que falham pouco, né? Que pecam pouco, né? Pessoas que prezam pela a racionalidade das suas ações. Essas pessoas são hipócritas, essas pessoas são fingidas. Porque é como nós costumamos dizer aqui, basta algum de nós colarmos num desses santarrões por 24 horas e nós vamos saber quem na verdade são esses. Esses que ficam arrotando santidade, arrotando santificação, né? Esses que ficam arrotando pseudo-humildade, pseudo-mansidão, né? E que vem me julgar aqui agora. Como eles não têm argumentos fundamentados pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, para me contraditarem, para me objetarem, qual é a acusação que eles lançam sobre mim? Você não é manso, você não é humilde, você não é um servo verdadeiro de Jesus, porque se você fosse, você seria manso e humilde, você seria como Jesus. Olha, eu não sou Jesus, eu não sou nenhum dos apóstolos. Eu queria ser parecido com Jesus, eu queria ser muito parecido com muitos dos apóstolos. Mas eu não sou. Eu tenho a minha personalidade, ela é única. Eu estou, veja bem, eu estou no caminho, mas estou longe daquele ideal do ponto de vista humano, do ponto de vista horizontal, estou longe daquele ideal de perfeição. E essas pessoas não entendem isso, que do ponto de vista horizontal, do ponto de vista humano, todos nós estamos nivelados diante de Deus. Todos nós estamos nivelados. Do ponto de vista espiritual, não há ninguém superior a ninguém. Aí essas pessoas vêm me abordar ou me abordarem com esta acusação: você não é manso, você não é humilde, você é um cara iracundo. Ai, meu Deus do céu. Vocês já imaginaram se Deus viesse chamar somente santos? O próprio Cristo diz: olha, eu não vim chamar os justos. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E tem um texto aqui em Romanos que eu gostaria de ler, antes de ir para o texto que eu gostaria de refletir com vocês. Romanos capítulo 5, primeiro vamos ler o verso 6, Romanos capítulo 5,
verso 6. O texto diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele mesmo disse o seguinte: olha, eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar os sãos, eu vim chamar os pecadores, eu vim chamar os doentes. E Paulo diz aqui que Jesus morreu a seu tempo por quem? Pelos santos? Pelos perfeitinhos? Não, pelos ímpios. Sou eu. Jesus veio por causa de mim e por causa de todos aqueles que se auto-enxergam, por causa de todos aqueles que se auto-percebem como pecadores, como injustos, como ímpios. Aqueles que se auto-enxergam como pessoas fracas e frágeis. Aqueles que se auto-enxergam como pessoas que estão longe, muito longe do ideal de perfeição de Deus do ponto de vista horizontal, do ponto de vista humano, do ponto de vista experiencial. O que a Igreja Adventista nunca entendeu foi isso. Essa diferenciação entre experiência e posição. Uma coisa é a nossa experiência, outra coisa é a posição na qual nós fomos alçados pela graça de Deus. Uma coisa é a nossa experiência. Se Deus fosse nos avaliar segundo as nossas obras, ou seja, segundo as nossas experiências, ou segundo a nossa experiência, estaríamos fritos, condenados, sem esperança. É isso que a Igreja Adventista nunca entendeu. É isto que alguns imbecilóides desta igreja nunca entenderam. Inclusive pastores. Porque este que veio me recriminar, invadindo a privacidade do meu celular, isso é crime, veio dar uma de santarrão para cima de mim. É um babaca, é um imbecilóide, é um ignorante da palavra, que não tem como me refutar fundamentado pela palavra. Aí ele parte para quê? Parte para me chamar de você não é manso, você não é humilde. Porque se você não é um verdadeiro filho de Deus, porque se você fosse, você seria manso e humilde. Eu rogo a Deus que tenha misericórdia de você. Ai, meu Deus do céu. É só rindo desses imbecilóides que assim se manifestam, com ar de superioridade, com aquela arrogância, né, de autossantificação, produzida pelo que mesmo? Por um auto-engano, um autoconceito exagerado a respeito de si mesmo. É isso o que estes produzem e alimentam em suas vidas. Olha, eu sempre duvidei dos santarrões na Igreja Adventista. E quem é adventista, sincero, leal e verdadeiro, sabe do que eu estou falando agora. Olha, uma das coisas que mais a Igreja Adventista produz no seu seio são santarrões. É gente que assume uma atitude policialesca, né, em relação aos irmãos. É gente que se acha senhor e senhora dos irmãos e que acham que receberam de Deus a chancela, ou seja, a credencial, para poder condenar, né, o comportamento, as ações dos seus irmãos. Uma das coisas que eu mais vi dentro da Igreja Adventista foi gente desse naipe, gente dessa categoria.
E eu vou dizer uma coisa com muita sinceridade para vocês. Eu tenho vontade de vomitar em gente assim. Eu tenho vontade de vomitar em gente assim. Sabe? E aí esses santarrões ficam arrotando essa santidade autoproclamada como se isto valesse alguma coisa diante do Deus que sabe tudo, que nos enxerga, que nos conhece melhor do que a nós mesmos. Esses santarrões são imbecis. É como Jesus diz, é como Jesus adverte, é como Jesus disciplina a igreja de Laodiceia. Olha, vocês acham que vocês são ricos e de nada vocês têm falta? Vocês não sabem que vocês são cegos, pobres, miseráveis, infelizes? Vocês estão nus diante de mim. Olha só. É impressionante isso, gente. É impressionante isso. Olha, eu bato na tecla sempre que possível aqui o seguinte: eu não estou aqui na TV Caminho Livre denunciando pecados pessoais de absolutamente ninguém. Não estou trabalhando na questão ou na área, no âmbito comportamental. Por que não? Porque eu sou um miserável pecador, simplesmente por isso. Como é que eu, miserável pecador que sou, cheio de falhas, cheio de defeitos, vou querer condenar os outros por erros e falhas e comportamentos que eu cometo? É por isso que o Senhor Jesus não nos deu autoridade para julgar absolutamente ninguém do ponto de vista comportamental, porque nós não temos moral para isso, ou seja, estamos todos nivelados do ponto de vista espiritual diante de Deus. Diante do nosso Deus nós estamos assim. Agora, é bom lembrar o seguinte: com relação a estes hipócritas, santarrões, metidos a santos e superiores, que eu enxergo e enxerguei muito dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu encontrei muitos assim, e estou lidando indiretamente agora na TV Caminho Livre com estes. Com esse tipo de gente, Jesus pegou um azorrague, um chicote, né? E vocês conhecem a experiência de Jesus, vocês sabem o que foi que Jesus fez lá no templo, né? Chicoteou, derrubou, virou mesas. Sabe, com esse tipo de gente, é só essa linguagem que eles entendem. É só essa linguagem que eles entendem. É por isso que eu mandei chupar prego, mandei caçar um pau para subir todos aqueles que invadiram a privacidade do meu celular sem a minha autorização. Entendeu? Olha, eu não me canso de dizer, eu não sou santo. Eu não sou santo como eu gostaria de ser. Eu não sou perfeito como eu gostaria de ser. E eu não estou aqui tratando de pecados pessoais. Não estou aqui condenando ninguém por pecados pessoais. Por que não? Porque o meu teto é de vidro. Porque eu sou pecador. Porque eu sou falho. Porque eu sou frágil. Simplesmente por isso. Em função disso, Deus não me deu autoridade, nem chancela, nem credencial para julgar ninguém nesse âmbito. É simples assim. Será que é difícil? Ou vocês querem que eu desenhe santarrões imbecis? Vocês querem que eu desenhe para vocês? Seus santarrões hipócritas, seus espíritos enganadores, que praticam ensinos de demônios, com essa hipocrisia de vocês. Vocês estão prefigurados ali, em parte, em 1 Timóteo 4, 1, 2, 3 e 4. Vocês estão prefigurados ali. Vocês se auto-enxergam como santos, impolutos, né? Não é assim que vocês se enxergam? Aqueles que receberam de Deus uma missão especial, Deus os ama de modo especial, né? Eu estou falando exclusivamente para a membresia hipócrita, arrogante, prepotente, orgulhosa desta igreja infame que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, nunca
nunca deixei de reconhecer que dentro desta mesma igreja há gente de Deus. Há muita gente de Deus lá dentro. É por isso que Deus me chamou para fazer uma obra aqui na TV Caminho Livre, direcionado ou direcionada para estas pessoas de Deus que estão lá dentro. Eu não sou melhor do que absolutamente ninguém do ponto de vista comportamental. Ninguém. Certo? Ninguém. Não sou melhor do que ninguém, não sou superior a ninguém. Tenho consciência dos meus erros, das minhas falhas, das minhas limitações, das minhas fragilidades, das minhas incompetências, das minhas ignorâncias. Tenho consciência, eu sou um cara com uma autocrítica muito aguçada. Muito aguçada. Então, não é preciso que nenhum santarrão hipócrita, imbecilóide, venha querer me julgar. Até porque nenhum santarrão da Igreja Adventista recebeu a chancela de Deus para fazer isso comigo. Entenderam? Agora vamos ao texto para o qual eu abri este vídeo aqui agora. 1 Pedro. Vamos ler, para contextualizar, vamos ler dos versículos 17 ao 21, tá bom? Esse é o trecho sobre o qual nós vamos fazer algumas considerações aqui. 1 Pedro, do versículo 17 até ao 21. Leamos. A palavra de Deus diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Temor diante de quem? É bom que se diga. Temor diante de quem? Dos homens. É aos homens que nós devemos temer. É diante dos homens que nós devemos nos portar com temor. É isso que a Pedro está dizendo aqui. Continuemos a leitura. Verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Este temor sobre o qual Pedro fala não é o temor que nós devemos aos homens, não. É o temor que nós devemos a Deus. A Deus. E ele deixa isso bem claro, dizendo o seguinte: olha, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. O que foi que nossos pais, segundo a carne, nos legaram? Um fútil procedimento. Ou seja, um procedimento sem valor, sem eira nem beira, sem futuro, sem o senso daquilo que é verdadeiramente bom, ou o bem. Tudo isso nos foram legado, ou legados, tudo isso nos foi legado pelos nossos pais, esse fútil procedimento. Agora, Pedro diz aqui no verso 18 que foi pelo sangue de Jesus que nós fomos resgatados, não com prata ou com ouro. Eu gostaria de pedir permissão a vocês
para ler aqui o que diz a versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje, desse mesmo texto, só para ampliar nosso entendimento a respeito do texto sobre o qual a gente está refletindo agora. 1 Pedro 1,18 diz assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Olha, vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. O preço que foi pago. Qual foi o preço que foi pago? O sangue. Sangue de quem? De Cristo. Então foi com o sangue de Cristo que nós fomos, como diz a Bíblia, revista atualizada, segunda edição, que nós fomos resgatados. Algumas traduções dizem que nós fomos comprados. Ora bolas, nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. O preço que foi pago por nós foi o sangue de Jesus. A pergunta que eu faço é o seguinte: vamos fazer uma analogia aqui agora para que nós possamos entender a profundidade, a importância desse texto para as nossas vidas. Quando você paga por algo, é justo que este algo pelo qual você pagou um determinado preço lhe pertença. É uma verdade. Se você pagou um determinado preço por algo, por um objeto, por qualquer coisa, este algo lhe pertence de forma justa. Por quê? Porque você pagou por ele. Então, criemos aqui uma hipótese. Suponhamos que você não queira mais este algo que você comprou. Você se desinteresse por ele. O que você faz? Só há duas alternativas. Só há duas alternativas quando você paga por algo e você se desinteressa por ele. Ou você doa, né? Aliás, nós podemos elencar aqui três alternativas. Ou você doa, ou você vende este algo pelo qual você pagou um determinado preço, não é? Você vende, ou então você joga fora. Essa é mais uma alternativa. Não é verdade? Ou você faz uma doação, ou você vende, ou então você joga fora. Aí eu chamo a vossa atenção para o seguinte fato. Deus, preste bem atenção nisso porque isso é grave e é sério. Deus nos comprou por meio do sangue do Senhor Jesus. Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Fomos resgatados por Deus, para pertencermos a Ele mesmo, pelo sangue de Jesus. Aí eu te pergunto, como é que nós podemos nos livrar de Deus diante deste quadro, diante desta situação? Nós é que fomos objetos do interesse, é óbvio, esse interesse tem nome, do amor e misericórdia de Deus. Nós é que fomos objetos do amor e da misericórdia de Deus. Por isso Ele nos resgatou, por isso Ele nos comprou por meio do sangue do Senhor Jesus. Este Deus que não muda conforme as circunstâncias da vida, conforme as contingências da vida, este Deus que não muda, como é que Ele pode se livrar de nós? Deus não é homem. Se Deus, na sua infinita sabedoria, poder, graça e misericórdia, nos resgatou para pertencermos a Ele mesmo, por meio do sangue do seu Filho, vocês, porventura, podem imaginar que esse Deus queira se livrar de nós por alguma razão?
Mesmo este Deus sabendo que nós éramos ímpios, como diz Paulo em Romanos 5,6. Jesus morreu, vamos ler de novo? Convém ler de novo. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo mesmo sabendo, Deus mesmo sabendo que nós éramos fracos, frágeis, pobres, miseráveis, infelizes, cegos e nus, morreu pelos ímpios, por nós. Foi nesta condição que Deus escolheu dar a vida do seu Filho para nos resgatar. Resgatar do quê? Da impiedade na qual nós estávamos, na qual nós vivíamos. Então, observem uma coisa, olha, Deus não nos resgatou porque Ele viu em nós uma pseudo-santidade, uma pseudo-santificação, uma pseudo-superioridade em relação às demais pessoas. Não foi definitivamente por isso que Deus nos resgatou. Quando é que nós vamos entender isso? Não foi pelas nossas obras, não foi pelos nossos méritos. Deus sabe que sem a sua graça, sem a sua misericórdia, sem o seu poder, nós nada seríamos e nada poderíamos fazer em direção a Ele. Então, quando Ele afirma o seguinte, olha, não foi por prata, não foi por ouro, né, ou qualquer outra coisa corruptível que eu resgatei vocês, ou comprei vocês. Foi com o precioso sangue do meu Filho, do Senhor Jesus. Vocês acham que Deus quer se livrar de nós? Porque Ele pagou um alto preço, o sangue do seu próprio Filho. Nós fomos resgatados com o sangue de Jesus. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Nós pertencemos a Deus agora. Como é que você agora, diante de tal conhecimento, pode afirmar o seguinte, não é possível perder a salvação, basta eu querer? Como? Quem é verdadeiramente filho de Deus jamais quer se perder. Nenhum verdadeiro filho de Deus quer deixar de ser filho de Deus. Ninguém que foi verdadeiramente resgatado da impiedade pelo sangue de Jesus quererá ou desejará de novo pertencer ao diabo, porque era a quem nós pertencíamos antes de pertencermos a esse Deus maravilhoso. Vocês acham que aquilo que Deus resgatou, comprou com o sangue de Jesus, poderá ser perdido assim? Ao léu, de qualquer modo, de qualquer jeito? Este é um entendimento medíocre, este é um entendimento equivocado, este é um entendimento que depõe contra o poder e a glória de Deus, contra a graça e a misericórdia de Deus. Este conhecimento, este entendimento de que eu posso perder a minha salvação, depõe contra a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus. Depõe contra tudo isso. Porque Deus, mesmo sabendo que você não valia absolutamente nada, sabendo que você era um reles pecador miserável, sou eu, te comprou, te resgatou. E em nenhum momento Deus vai fazer qualquer daquelas três coisas que eu elenquei aqui para você, naquela suposição. De que quando você compra um bem e você se desinteressa por ele, só há três alternativas. Ou você doa, ou você vende, ou você joga fora. A Bíblia não dá nenhuma margem para que nós possamos entender ou assimilar que Deus queira fazer qualquer uma dessas coisas conosco. Nos doar de novo para o diabo, nos vender ou nos jogar fora. Onde é que a Bíblia fala sobre isso, meu Deus do céu? Onde? Os seres humanos, veja bem,
os seres humanos, aqui, enquanto nós estivermos aqui nessa dimensão de pecado, nós somos, veja bem, a nossa vida ela se move assim, ó. Olha, se nós pudéssemos fazer um gráfico da nossa vida, seria esse, ó. Esse seria o gráfico. Porque ora nós estamos embaixo, ora nós estamos em cima, ora nós estamos embaixo, ora nós estamos em cima. A nossa disposição mental, emocional, psicológica, ora está embaixo, ora está em cima, ora está embaixo, ora está em cima. Ora estou triste, ora estou amargurado, ora estou feliz, alegre, disposto. É assim. Vocês acham mesmo que Deus faria essa salvação depender da nossa disposição, de tal forma, sabe, que Jesus, quando Jesus voltasse, se ele nos pega numa maré de baixa, ele vai deixar a todos, ele vai relegar a todos? Este mesmo Deus que sabia quem nós éramos antes de nos resgatar, sabia qual era a nossa potencialidade, quais eram as nossas competências, sabia da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, da nossa pobreza espiritual. É assim que Deus age conosco. Você que é, na verdade, adventista do sétimo dia, quando você diz que a salvação pode ser perdida, você está atribuindo a Deus uma característica que é sua, humana, que é minha, humana, que não tem nada a ver com Deus. Deus não age deste modo, a salvação é única e exclusivamente pela graça dele. Quando é que a igreja adventista vai entender isso, meu Deus do céu? Se a salvação é única e exclusivamente pela graça, como é que Deus pode nos condenar pelas nossas obras? Ele vai condenar pelas obras todos os ímpios. Todos os ímpios, eu já falei sobre isso aqui. Todos os ímpios serão julgados pelas suas obras. Por que eles serão julgados pelas suas obras? Porque eles não tiveram um intercessor que tivesse morrido por eles, em lugar deles, substituindo-os, como nós tivemos, nós os escolhidos, nós os eleitos. Então é por isso que todos os ímpios serão julgados segundo as suas obras. Nós os eleitos, nós os escolhidos, nós os salvos, Deus fará um juízo de galardões. Eu já disse isso aqui. Porque Deus nos galardoará segundo as nossas obras. E estas obras não são obras segundo a lei, são obras que foram feitas sem a obrigatoriedade da lei, sem serem obrigadas pela lei. São obras que nós fizemos por amor, por misericórdia. São estas as obras que receberão um galardão de Deus. Porque fazer uma obra cuja lei requer, não há mérito nisto. Não há mérito. Não há recompensa por fazer uma obra que a lei requer. Não é verdade? Só há recompensa por fazer algo que a lei não requer. E é nesse aspecto que Deus nos galardoará, nos julgará segundo as nossas obras. Nós os salvos, nós os eleitos. Esse juízo de galardões se dará sob esta premissa básica. É quando eu produzi uma obra que não foi requerida pela lei. É simples assim, é fácil de entender. Aí vem o adventista com a sua teologia doente, com a sua teologia esquizofrênica, equivocada, confundir a mente das pessoas, confundir a mente dos incautos. É por isto que esta teologia é perigosa. É por isso que esta teologia é perigosa. Teologia adventista do sétimo dia. Perigosíssima. Esta teologia é demoníaca, ela é do diabo. Esta teologia sustentada pela igreja adventista não é a teologia divina, não é a teologia bíblica, não é a teologia evangélica, não é a teologia da graça. É a teologia do diabo. Demoníaca, perigosa. Se Deus nos resgatou, não há nenhum modo. É como o próprio Jesus diz, olha, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Como é que você pode dizer que você pode se perder? Se Jesus está garantindo que não perderá nenhuma daquelas almas que Deus lhe deu? Adventista, leia todo o capítulo 6 de João. Adventista, leia João 17.
Perceba que Jesus, nesses 2 capítulos, deixa absolutamente claro que ele não perderá nenhuma alma, nenhuma pessoa daquelas que Deus lhe deu. Perceba isso. Deus nos resgatou pelo sangue de Cristo, não foi pelas nossas obras que Deus nos resgatou. Não há como, não há método, não há jeito, não há maneira de nós perdermos a nossa salvação. Por último, eu quero ler, para encerrar esse vídeo, eu quero ler o que se encontra em João. O Adventista diz que a sua autoridade é a palavra. Você tem que crer na palavra então, Adventista. Para de ficar lutando contra a palavra, brigando contra a palavra, arrumando pretextos, artifícios, subterfúgios para ficar nos acusando aqui agora. Venha para a palavra. É por isso que eu não tenho medo de debater com nenhum Adventista do 7º dia. Esse povo é um povo ignorante. Eu estou falando a maioria, a maior parte desse povo soberbo, orgulhoso e prepotente, que acha que sabe nada. Sabe nada. É por isso que eu não tenho medo de debater com Adventista nenhum. Eu queria que um doutor Adventista me desafiasse. Eu queria que um mestre em teologia me desafiasse. Não é o Ezequiel Gomes, não. O Ezequiel Gomes está fora do pastorado. Coitado, fica defendendo a igreja aí, enquanto a igreja mete o burrar em cima dele. Quero que um desses doutores me desafie para um debate. Não tenho medo de Adventista nenhum. Com essa teologia esquizofrênica, equivocada, errática. Essa teologia demoníaca. O demônio, a gente vence o demônio é como está escrito. Vai de reto para Satanás em nome de Jesus. Pronto, e acabou. E olha, João capítulo 10, para encerrar o vídeo, verso 28, diz assim: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Adventista do 7º dia não crê nisso aqui, ó. Adventista do 7º dia não crê nas palavras do Senhor Jesus, a quem eles professam servir. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Adventista não crê nisso aqui. Jesus está falando, olha, ninguém tem o poder de arrebatar quem quer que seja da minha mão. Porque estes que Jesus detém em sua santa mão foram presentes do Pai para ele. E ele afirma em João 6 que ele não vai perder nenhum. Em João 17 ele afirma isso. Porque ele afirma que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum. Como é então que o Adventista quer afirmar que é possível perder a salvação? Como? Só sendo bestas quadradas mesmo para admitir um negócio desse. Arrogantes, prepotentes, orgulhosos. É isso que são. Pelo menos a maioria é assim, deste modo. Porque é assim que eles se comportam, como donos da verdade. Que Deus abençoe você que está em busca da verdade. Você que tem compromisso com a verdade. Você que tem compromisso com aquilo que é certo. Você que tem compromisso com aquilo que a palavra diz amém e sim. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo ilumine você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.